Olá a todas e a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje tenho o grato prazer de ter comigo duas pessoas que nos vão trazer visões distintas sobre uma temática, como temos privilegiado aqui no Conselho Regional, uma visão multidisciplinar. Temos connosco a senhora professora Paula Ribeiro de Faria, que já é a nossa conhecida, felizmente, de outras leads, de outras conferências, de outros temas, sempre com muito êxito e sempre com exposições muito claras. A senhora professora Paula Ribeiro de Faria, passo agora a ler o seu pequeno currículo, é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Católica da Escola do Porto, licenciada em Direito pela mesma universidade, mestre em Direito, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área de Ciências Jurídico-Criminais. Temos também connosco o senhor professor Ricardo Guzmão, que é a primeira vez. Pelo que eu vi em outros podcasts, tenho a certeza que também vai ser um orador de excelência e desde já também agradeço aos dois estarem aqui presentes. O senhor professor é médico, psiquiatra, mestre em saúde mental, doutor em psiquiatria e saúde mental, com agregação em ciências médicas, exerce clínica como assistente graduado hospitalar e faz prática privada em Lisboa e Porto, é professor convidado de saúde mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, investigador sénior do Instituto de Saúde Pública, presidente da secção especializada em suicidologia e prevenção do suicídio da SPPSM e presidente da organização não governamental EUTIMIA. Eu iria continuar, mas penso que já dá para perceber que estamos perante dois convidados de excelência e que muito enriquecerão o debate que vamos ter aqui hoje, a nossa conversa informal, como todos os nossos Pode Esclarecer são. Vamos falar sobre um tema que divide a sociedade, pelo menos em termos políticos. Em termos sociais, sinceramente não sei se a dita sociedade civil estará alerta para o que acabou de acontecer e foi aprovado na Assembleia da República, e é para esse esclarecimento que nós aqui estamos hoje. E eu começaria por fazer a pergunta que é: o que é a eutanásia? Começaríamos pela parte jurídica, pela senhora professora Paula Ribeiro de Faria. O que é isto da eutanásia? É um suicídio? É uma morte assistida? O que é que isto é, afinal? Muito obrigada. Eu gostava, antes de mais, de cumprimentar o Conselho Regional de Lisboa, o Sr. João Massano. É um gosto estar aqui mais uma vez, e o Sr. Professor Ricardo Guzmão, que também é a primeira vez que nos vemos e que contracenamos, mas tenho a certeza que será um diálogo muito interessante, embora o tema seja, reconheço, um tema bastante difícil, penso que quer para os juristas, quer para os médicos, quer para a população em geral. Agora, também entendo que é um tema que é útil discutir e falar, já que eu também corroboro a opinião do Sr. João Massano, que em geral a população está muito pouco esclarecida sobre os conceitos, já não tenho tanta certeza sobre aquilo que foi aprovado ou não, mas pelo menos em termos de conceitos penso que as pessoas não têm uma ideia muito clara daquilo que é eutanásia, suicídio assistido, distanásia, ortotanásia, todos esses aspectos. E, portanto, desde logo há um conceito de eutanásia, digamos, que não é verdadeira eutanásia, vamos aqui envolver os conceitos todos, que é aquilo que as pessoas normalmente designam como eutanásia passiva. A eutanásia passiva corresponde às declarações antecipadas de vontade, corresponde àqueles casos em que a pessoa recusa o tratamento e, como consequência, venha a morrer da falta dele, que é uma situação que eu penso que é pacífica e que não tem nada de discutível. E depois temos a eutanásia, que nós chamamos a eutanásia ativa, portanto, em que um terceiro, aquilo que nós chamamos em direito a heterolesão, portanto, alguém causa a morte a outra pessoa, e que o direito também divide em eutanásia ativa indireta e direta. A eutanásia ativa indireta
é aquela que decorre, portanto, a morte decorre indiretamente da administração de substâncias normalmente destinadas a diminuir dores, designadamente cuidados paliativos, as chamadas sedações terminais, portanto, aquelas, até muitas vezes as morfinas que aceleram o processo de morte, e aí também os juristas têm vindo a dizer que não há nada de complicado com essa eutanásia ativa indireta. E depois temos a eutanásia ativa direta, que é mesmo aquela que causa mais problemas de legitimidade, de constitucionalidade, em face quer do artigo 24 da Constituição, quer de disposições penais atualmente em vigor que incriminam o homicídio a pedido e o próprio suicídio assistido, embora esse seja já um conceito um bocado distinto. Portanto, temos em cima da mesa agora a eutanásia ativa direta e o suicídio assistido. São os dois conceitos que estão agora na lei, embora a lei diga privilegiar o suicídio assistido, portanto a chamada autolesão, relativamente à eutanásia ativa direta, que corresponde ao homicídio a pedido. O suicídio assistido, aqui também, realmente vamos nos perder um bocado nos conceitos, mas aqui também há uma diferença entre o suicídio assistido, o suicídio presenciado. Há quem diga até que o suicídio, quando é assistido ou presenciado, já não é, perde um pouco a ideia da autonomia, já que não é a mesma coisa a pessoa quebrar a sua resistência face à morte sem ninguém presente ou ter alguém presente, mas o suicídio assistido é, portanto, o suicídio em que alguém auto-inflige a morte, sendo-lhe fornecida a substância para se matar por alguém que fica ali ou não. O suicídio assistido pode não envolver a presença. Portanto, o médico pratica o chamado penúltimo ato, mas o último ato pertence ao doente. Na lei, estas duas categorias estão abrangidas sob a designação, que corresponde à designação da lei, de morte medicamente assistida. Portanto, a morte medicamente assistida na lei abrange os dois conceitos. O suicídio assistido, seja ele, chamemos-lhe assim, presencial ou meramente assistido, e a eutanásia ativa direta. Depois, marginalmente, e agora só uma última palavra, porque também o Sr. Professor Ricardo Guzmão terá alguma coisa a dizer sobre estes conceitos do ponto de vista médico, temos a distanásia, que corresponde à obstinação terapêutica, que está fora do conceito de ato médico, designadamente para o Código Penal, portanto, é uma atuação proibida pelo próprio regulamento deontológico dos médicos, pelo artigo 65, número 1, portanto, a obstinação terapêutica, o prolongamento da vida sem qualquer tipo de expectativas de melhoria ou de cura, e temos a ortotanásia, que corresponde à chamada morte digna, portanto, a deixar correr o processo natural de morte até ao seu fim, o que pode ser acompanhado por cuidados paliativos. Não sei se foi claro, esta foi a minha primeira intervenção. Claramente. Eu queria agora, naturalmente, ouvir a perspectiva médica disto tudo. Fala-se em sofrimento de grande intensidade, lesão definitiva de gravidade extrema, doença grave e incurável. E sabendo também, porque a senhora professora Paula também já o referiu, que temos as tais unidades de cuidados paliativos, temos, e eu diria entre aspas, porque toda a gente sabe a dificuldade que é encontrar essas unidades e ter esse tipo de assistência quando precisamos de essa assistência para um familiar nosso. Como é que nós, perante este panorama social em que não temos cuidados paliativos suficientes para toda a gente que precisa deles, podemos cair nestes conceitos jurídicos sem os, desculpe uma expressão, distorcer para nos resolver um problema que existe, na sua opinião? Primeiro os conceitos e depois o problema real, que é, na vida real, as pessoas não conseguem, e se querem dar cuidados paliativos aos familiares, têm que pagar somas verdadeiramente astronómicas, quando conseguem vaga. E também as questões
de adequação, ou seja, de quem é que preenche os critérios. Exatamente. Bom, antes de mais, Dr. João Massano, muito obrigado pelo convite. De facto, não nos conhecíamos. Não sei a que podcast é que se referia onde me ouviu, mas ainda bem foram alguns. Muito bem. E Mas ainda gostei bem, bastante. muito obrigado. Mas vou tentar estar à altura aqui dos objetivos da nossa missão de hoje. E se a professora também não nos conhecíamos, é um prazer, espero que se repita. Ora bem, eu gostava de voltar um bocadinho atrás sobre a questão dos conceitos, que a sua professora explicou muito bem, só para acrescentar um ou dois tópicos que me parecem relevantes e que se ligam também um bocadinho ao senso comum. O primeiro é que, apesar do podcast o título ser eutanásia, na realidade a eutanásia é a morte assistida que é provocada, é um ato médico. Tal como a ortotanásia e tal como o oposto acontece na distanásia. Já o suicídio assistido, há um ato médico, efetivamente, porque há uma prescrição e há eventualmente uma entrega do meio, geralmente um químico, uma substância, à pessoa. Na Suíça não há suicídio medicamente assistido. Penso que é o único país onde não há suicídio medicamente assistido, ou seja, qualquer um, por questões ditas compassivas, pode ajudar uma pessoa a morrer, mas ainda assim, portanto, e é proibida a intervenção do médico, mas mesmo assim alguém tem que prescrever o medicamento letal. Pronto. Depois, portanto, eu acho que uma forma de abordar estas questões é pensar em morte medicamente assistida, que é uma morte violenta, também é bom que se diga, quer dizer, isto no fim do dia, quando se passar o certificado de óbito, não vai tocar às mortes naturais, vai tocar às mortes violentas, que são as duas grandes classes de morte registada. E a questão que se coloca aqui do ponto de vista médico é o seguinte. Primeiro é a questão do juramento de Hipócrates. Ou seja, o juramento de Hipócrates diz explicitamente que não se provoca a morte a outra pessoa. Isto é real e faz parte, se quiser, da cultura e da praxis médica. Por outro lado, a história da medicina e a história dos médicos é prenhe daquilo que se designa informalmente e sem uma definição consensual de morte misericordiosa. A morte misericordiosa ao longo dos tempos, cada vez menos talvez, agora que temos mais recursos, mas sempre foi praticada para poupar sofrimento à pessoa que se encontrava nesse sofrimento. Portanto, temos esta dualidade, enfim, este dilema médico que é do valor associado ao juramento do Hipócrates, do não farás o mal, não matarás, versus a prática médica ao longo dos tempos, a qual hoje em dia será bastante menos frequente, em que de facto se aplicava em circunstâncias várias a designada morte misericordiosa. Pronto. Este é um problema ético associado a toda esta questão. O outro problema ético ainda é mais complicado e talvez esteja menos presente e menos consciente, inclusive para os médicos, que é o problema de, ao estar ajudar uma pessoa a praticar o suicídio, que tipo de comunicação é que está a ser enviada à população em geral? Aliás, que tipo de comunicação é que a própria legislação envia à comunicação em geral? E a ideia que as pessoas que trabalham em prevenção do suicídio têm é que, de facto, haver morte assistida deveria ser apenas um ato médico, deveria ser sempre a eutanásia. Porque o suicídio assistido, de facto, coloca um comportamento mimético legalizado, aceito socialmente, como válido.
portanto, na cabeça de muitas pessoas, se é válido, também é válido noutras circunstâncias, nomeadamente fora do contexto médico e fora do contexto procedimental. Portanto, há toda aqui uma questão de compatibilização com outra coisa que a sociedade muito valoriza, que é a prevenção do suicídio, que é um problema de saúde pública bastante importante, e que, seja pelo tabu, seja pela falta de consideração do problema, de facto, em Portugal não foi levado em linha de conta, nem pouco mais ou menos. Note-se que, e se calhar voltaremos a este tema, metade das pessoas que, enfim, que entram no processo de eutanásia, metade ou mais têm comportamentos suicidários prévios, e metade, pelo menos na Holanda, que morreram por morte assistida, de facto tinham esses comportamentos suicidários prévios. Isto leva-nos a outra questão que iremos falar certamente, mas sobre o perfil de quem, como o Dr. João Massano referia há pouco, o perfil de quem, segundo a nossa lei, pode preencher critérios para entrar, enfim, no processo de validação para a morte assistida, a eutanásia ou suicídio. Neste caso, a lei portuguesa é a original, porque põe o suicídio medicamente assistido à frente da eutanásia, ou seja, a pessoa só será eutanasiada, se não tiver os meios físicos para proceder ao suicídio assistido, o que acho que se deduz imediatamente do que expliquei há pouco em relação à prevenção do suicídio como um agravante da comunicação. Mas diga-me uma coisa, perdoa-me a interrupção, mas medicamente é fácil essa destrinça? Não, o que se passa é que sabemos perfeitamente que só 30% a 40% dos médicos não psiquiatras é que reconhecem e diagnosticam uma síndrome depressiva. E a maioria das razões pelas quais as pessoas pedem eutanásia é a falta de esperança, é a falta de... é não quererem fazer o tratamento, é recear ser um peso para os cuidadores e para os familiares, é ter muita dor, sentir um sofrimento insuportável, tudo sintomatologia que está presente na depressão. Que, ao mesmo tempo, é uma patologia que é muito frequente quando uma pessoa tem uma doença grave, nomeadamente se for crónica e progressiva e deteriorante. O que se passa é que, na realidade, alguns médicos mais defensivamente chamarão um psiquiatra e outros provavelmente não chamarão um psiquiatra. Eu até, enfim, tenho esta visão muito pessimista de que alguns médicos irão ser selecionados ao longo do tempo para ativarem estes processos por questão de afinidade ideológica. Quando fala em afinidade ideológica, podia ser um bocadinho mais específico, só para nós percebermos. Eu penso que tem que se perceber que tal como há uma corrente médica em queda na prática corrente de afã terapêutico, por motivos de ordem vária, desde clínicos a outros, há também uma corrente médica crescente, e é muito visível, por exemplo, nos países do Benelux, onde esta legislação existe há mais tempo, que considera que as percepções são importantes. Aliás, vivemos na época das percepções. A percepção é aquilo que a pessoa acha que é e que deve ser e como deve ser. Pronto. O que conflitua um pouco, como entenderão, com o meu papel profissional e dos meus colegas, que é exatamente traduzir as percepções de cada um em algo que seja entendível numa matriz mais ampla e mais natural. Ou seja, e esta é que é a parte complicada, porque isto vem na lei. A lei fala claramente do sofrimento intolerável segundo a percepção de cada um.
mas que tem estado acompanhado ou de uma situação grave, incurável, e portanto que levará à morte, versus uma situação em que se é dependente e não se é autónomo. Portanto, basicamente a nossa lei faz o 2 em 1, no sentido de não ser uma adaptação enfim, uma desculpabilização da morte misericordiosa, que era o que se faria quando não há cuidados paliativos em circunstâncias de grande sofrimento terminal, pessoas que estão prestes a morrer, versus a percepção de que, ok, a minha vida não vale a pena, não quero viver assim, e portanto alguns médicos podem atender a isto, alguns poderão chamar uma perícia psiquiátrica, outros não o farão. Em algumas situações o psicólogo será experiente, noutras situações o psicólogo não é experiente, e portanto temos aqui toda uma compota de possível desigualdade e inequidade no tratamento de cada caso, que de facto a lei não cuidou de estabelecer. Eu prevejo que isto vai ser uma complicação de aplicabilidade. Uma complicação muito grande. Sim, é engraçado, sabe, porque na discussão a favor e contra a morte assistida, é muito engraçado, porque os argumentos favoráveis à morte assistida eu compreendo e até me revejo em alguns, têm a ver com a compaixão. A compaixão, por um lado. Outro que eu tenho mais dificuldade em cooptar é o direito, é a autodeterminação e o direito à escolha, porque infelizmente as pessoas, nem os senhores deputados, nem a maioria da população tem noção disso, mas o nosso direito à escolha está muito mais limitado do que aquilo que cada um imagina. Sim. Pronto. E, portanto, esse é um problema. Depois o outro problema é a conhecida rampa deslizante. Que é engraçado, porque o que é que diz a rampa deslizante? A rampa deslizante diz que é um bocadinho a história da caixa de Pandora. Portanto, assim que abrimos uma possibilidade, essa possibilidade vai-se agravando ao longo do tempo. E os critérios de qualificação vão se tornando cada vez mais inclusivos. Qual é a crítica que imediatamente foi desenhada contra o slippery slope? É que é um argumento falacioso. Ou seja, dentro da lógica, é considerado de facto um argumento falacioso, porque não há nada que demonstre a priori que a abertura de uma possibilidade leva ao agravamento e a extensão a outras possibilidades. Só que, entretanto, já passaram 20 e tal anos desde que no Benelux houve a legalização da morte assistida, quer a eutanásia, quer o suicídio medicamente assistido. E, por outro lado, já nos Estados Unidos existe o suicídio medicamente assistido já desde o século passado, e então na Suíça já existe o suicídio assistido desde o período da guerra, desde 1942, se não estou em erro. Portanto, já temos aqui, sim, há alguns anos para perceber muitas coisas. Por exemplo, percebemos modificações ao longo dos anos nas próprias legislações, quer das legislações iniciais, quer daquelas que vão surgindo. E o que tem acontecido é um alargamento e uma sobre-inclusividade cada vez maior dos critérios de admissão. Neste momento já há países que não põem, como a Bélgica, um limite de idade, ou como a Holanda, que baixa para os 12 anos, ou a Colômbia a partir dos 6 anos. Esse é um critério. Outro critério é a questão das doenças mentais, porque a capacidade, o estabelecimento de capacidade, que eu francamente não vejo muitos psicólogos com competências para o fazerem. Haverá psicólogos que têm competências para o fazer, mas que têm uma formação definida em algumas escolas e em alguns cursos de pós-graduação. A mole de licenciados em psicologia clínica não tem competência para fazer a avaliação de capacidade.
Eu vejo como problemático que se abra, e que é o que está em discussão, e o que já é possível na Holanda, no Benelux todo, no Luxemburgo, na Holanda e na Bélgica, a abertura a pessoas com doença mental. Que pessoas são estas habitualmente? São pessoas com depressão, são pessoas que recusam tratamento e são pessoas com perturbação da personalidade. Eu considero gravíssimo que num construto legislativo em que existe uma lei que diz que quando uma pessoa constitui um perigo para si ou para terceiros, deva ser tratada involuntariamente e, ao mesmo tempo, haja uma brecha que permite que uma pessoa que eventualmente cumpra esses critérios possa determinar a sua morte. Exato. Também acho uma brecha ética, se quiser, do ethos social, que não havendo uma legislação para a prevenção do suicídio, mas subscrevendo Portugal e estando Portugal numa matriz moral, intelectual, de saúde pública, em que a prevenção do suicídio é um valor, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, talvez o único na área da saúde mental que é mensurável, é a taxa de suicídio. Acho absolutamente antiético, enfim, e ocorre-me outro tipo de adjetivação que, enfim, talvez não seja aqui o local adequado para exprimir, que os senhores deputados decidam fazer um tweak e uma mudança na lei à última da hora, que de facto prejudica a prevenção do suicídio, mas eventualmente possibilitará a não interferência do Tribunal Constitucional. Eu fiquei muito surpreendido com isto, escrevi à Assembleia da República, não tive nenhum feedback dos grupos parlamentares. Neste momento, todas as associações mundiais, europeias, de representação de profissionais de saúde estão a emitir policy statements em relação a esta questão do suicídio assistido. Não é possível fazer prevenção do suicídio e passar atitudes às pessoas de que o suicídio não é uma coisa normal, não é uma expressão de um direito, mas é uma coisa que ocorre quando as pessoas não estão bem, se de facto existe uma lei que o viabiliza. No fundo, esta é que é a questão. Diga. Esta é que é a questão. E, portanto, esta é uma das questões, das duas questões. Depois, a avaliação da capacidade, quer dizer, ouça, quem é que vai decidir que uma pessoa se apresente como referenciando sofrimento intolerável, não tenha uma patologia deteriorante ou de morte iminente, terminal, para quem, em comparação com outras situações, porque os médicos, os especialistas sabem fazer esta avaliação, comparando com outras situações similares, aquele caso de facto não se encaixa nos padrões de adaptação da maioria dos casos. E quem é que vai decidir se aquela pessoa preenche ou não preenche esse critério? Porque, habitualmente, em medicina, lá pelo tal princípio hipocrático, que não é o do não ajudarás no suicídio, que é o do não farás o mal, é o primeiro. Non nocere. Não fazer o mal. Quer dizer, em dúbio pro réu, como diriam os juristas, não é? Portanto, quer dizer, não consigo perceber a aplicabilidade prática sem saltar algumas barreiras de bom senso e de boa prática clínica. Faço-me entender? Claramente. Eu agora aproveitaria então para ver a visão jurídica de tudo o que acabou de dizer. No fundo, uma das coisas que ressalta do que é aqui dito, para além das tais balizas, dos tais limites que são um bocadinho genéricos demais para a temática em causa, há uma questão que se levanta e que o direito normalmente tem cuidado em salvaguardar, que é a tal vontade livre e esclarecida. Na sua opinião, senhor? Diga, claro.
Eu vou pedir também para andar um bocadinho para trás. Claro, algumas que sim. questões que o Sr. Professor colocou, até do próprio fundamento para a legitimidade destas coisas e desta regulação, parece-me que é importante discutir. E, na verdade, nós andamos, todo o processo legislativo da lei, todo o processo legislativo de formulação da lei acabou por ser em torno de indeterminação de conceitos. Portanto, a única coisa que se discutiu foram conceitos. Nem sequer o Tribunal Constitucional chegou a pronunciar-se efetivamente e seriamente sobre a questão do direito à vida. Não houve nenhuma reflexão aprofundada sobre o artigo 24 da Constituição e sobre a forma como o direito à vida era ou não constitucionalmente comprometido. E isso seria naturalmente importante e penso que ainda há alguma possibilidade de vir a ser feito, uma vez que eu ouvi dizer que estava em cima da mesa a possibilidade de pedir à Sra. Provedora de Justiça que colocasse a questão da fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta lei. Por 3 razões fundamentais, uma delas é relativamente procedimental, embora possa ter relevância, não foram ouvidas as regiões autónomas sobre uma matéria que lhes diz respeito, a indeterminação dos conceitos utilizados pela lei, que são de difícil concretização, mesmo pelos próprios médicos, e a questão, precisamente, do fundamento para a afetação do direito à vida, e eu agora vou ser mais clara quanto a isso. Portanto, não está em questão a compaixão pelo ser que sofre, de forma alguma, portanto, nisso nós estamos todos de acordo. Desculpe-me só uma interrupção rápida. Eu pedia-lhe, uma vez que o nosso objetivo é que isto seja ouvido também por não juristas, que explique, antes do que ia dizer, o risco dos conceitos indeterminados nestas matérias, porque há muita gente que nem sabe isso. Sim, sim. Posso começar por aí até posso traçar um pouco o processo, a forma como foi evoluindo o processo legislativo, que nestas matérias nunca é sem tropeções, mesmo a Espanha não foi a primeira que aprovou a lei atualmente em vigor, mas esse processo legislativo é importante não apenas pelas questões conceituais, mas também porque, eu agora vou utilizar uma expressão que talvez não se adeque muito bem, porque não é para isso que ela é utilizada, mas porque já houve uma rampa deslizante na elaboração da lei. Porque inicialmente, e eu estou a falar, penso que em 2021, portanto é o primeiro projeto, é o projeto 109/14, que foi levado ao Tribunal Constitucional, supunha-se, e isto tem relevância sob o ponto de vista jurídico, supunha-se um direito à antecipação da morte. Ou seja, o que estava em cima da mesa era um processo irreversível, era uma doença fatal, em que se permitia ao doente antecipar o momento da morte. Isto é, estava em causa uma espécie, eu contesto, mas enfim, uma espécie de direito à qualidade da vida, portanto a pessoa podia escolher entre morrer em sofrimento ou ter direito a uma morte doce portanto, a uma situação de suicídio assistido ou de eutanásia. Portanto, era isso que estava em causa. E o Tribunal Constitucional, penso que foi esse o pedido feito pelo Presidente da República, pronunciou-se sobre, e aí estão os conceitos indeterminados, sobre se era ou não um conceito indeterminado lesão definitiva de gravidade extrema, segundo o consenso científico. Logo aqui caiu o consenso científico, porque se entendeu que para definir lesão definitiva de gravidade extrema, isso teria que ser feito segundo as leis das artes e, portanto, havia aqui uma tautologia, uma duplicação relativamente ao consenso científico. E disse bem, não se sabe bem o que é, mas os médicos conseguem definir perfeitamente o que é uma doença fatal. E a Ordem dos Médicos disse num parecer que tinha que ser doença terminal até 6 meses. Pronto. E, portanto, partiu-se do princípio de que os médicos razoavelmente conseguiriam concretizar este conceito. E o mesmo se disse relativamente ao sofrimento intolerável. A partir das tabelas para os danos não patrimoniais, etc., que se conseguiria chegar à definição de sofrimento intolerável, que era possível a heteroavaliação, portanto, a partir do exterior,
não apenas com base na opinião do próprio, e que devia intervir um médico especialista. Ora, apesar de tudo, considerou-se que isto era muita abertura conceitual e houve um veto conjunto de vários juízes conselheiros a dizer que era preciso discutir o direito à vida, mas foi um veto, desculpem, enganei. Houve uma declaração, um voto, portanto não propriamente um veto, foi uma declaração, a dizer que era preciso discutir a questão do direito à vida, mas aquilo é marginal em relação ao acordo. E o presidente vetou por inconstitucionalidade. Depois o projeto a seguir já segue a lei espanhola e introduz a doença incurável ou doença grave, mas vinha em moldes alternativos. O Presidente da República entendeu que aquilo não estava clarificado e vetou politicamente. No projeto 199/14 já não era só a doença fatal. E depois, em 2023, o Presidente manda de novo para o Tribunal Constitucional por causa daquela questão do sofrimento físico, psicológico e espiritual. Portanto, também, mais uma vez, com a questão da terminologia. E o Presidente veta por inconstitucionalidade, os deputados ficaram muito contentes. Porquê é que ficaram contentes? Ficaram contentes porque, mais uma vez, não se debateu a questão do direito à vida e do fundamento para a afetação do direito à vida, aliás, que falou o Sr. Professor, e muito bem, porque é uma questão muito importante e eu já lá vou. Portanto, depois, segundo o veto político, a questão de saber quem supervisiona o suicídio assistido, e andou-se nisto. Portanto, conceito indeterminado para cá, conceito indeterminado para lá, é óbvio que eles são indeterminados, mas ocultou-se um pouco à população a discussão de fundo. E agora vamos então à questão que me parece a mais relevante, que é a questão de fundo. Claro que eu posso agora debater melhor a questão dos conceitos indeterminados, eles são indeterminados e, obviamente, que o conceito indeterminado, nós sabemos como é que ele tem que ser preenchido, não é? Com alguma discricionariedade, aí também admito, segundo as leis das artes, pronto, mas isso depois já seria uma questão médica. O problema principal é este, e não é irrelevante, por isso é que eu tracei o processo legislativo, não é irrelevante termos passado da doença fatal, terminal, a 6 meses, para o que temos aqui. É que, e agora até me é difícil, espero acho que é fácil de perceber, mas estou aqui assim um bocado atrapalhado. Nós tínhamos, no primeiro projeto, o direito a morrer sem sofrimento. Portanto, a pessoa está condenada e diz: eu quero morrer com determinada qualidade e não em sofrimento. Claro que aí também se podia dizer: ora bem, muito bem, então temos os cuidados paliativos se os tivéssemos. Portanto, se o argumento é o sofrimento, então nós podemos intervir de outra forma que não seja propriamente através da eutanásia. Mas o que se vai dizer agora é muito mais complicado. É que agora aparece aqui um direito à morte como um dever do Estado que nem o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem reconhece nos casos onde foram levados lá. O nosso Código Penal continua, precisamente porque não aceita esse direito à morte, mesmo com esta lei, continua a punir o suicídio, o apoio ao suicídio, o auxílio ao suicídio, e continua a punir o homicídio a pedido. Portanto, se continua a punir, é porque continua a entender que não há verdadeiramente um direito à morte, porque senão esses artigos iam cair. Então, vamos lá ver. Qual é o fundamento? O fundamento para isto é um direito à morte? Não, não existe. É o sofrimento? Se é o sofrimento, então vamos apostar primeiro nos cuidados paliativos. E isso aí atirava-nos para outra questão, que provavelmente irá ser discutida também, que é como é que nós estabelecemos um dever do Estado a matar, pronto, não sei, não posso dourar isto muito mais, e há 80%
de pessoas, de doentes terminais ou em sofrimento, não têm acesso aos cuidados paliativos. Portanto, digamos que o Estado se coloca numa situação de quase abuso de direito. Numa situação em que está o SNS como está, em que há falta de recursos humanos, em que há falta de recursos financeiros, e se dá a opção à pessoa, uma opção que é condicionada por uma série de coisas, para pôr fim à vida, isto parece-me pelo menos altamente discutível. E que cria uma situação de ameaça aos próprios cidadãos. Mais velhos, mais vulneráveis, porque são estas pessoas que estão aqui. Não são as pessoas, digamos, não vulneráveis em condições normais de reação e de vida. Voltando onde eu estava, eu avisei que ia ser difícil eu seguir isto tudo direitinho até ao fim. Portanto, qual é o fundamento? Direito à morte não existe. Nós não podemos retirar um direito à morte do direito à vida. O que está na Constituição é o direito à vida. E, portanto, não há direito à morte e, como lhes disse, o Tribunal Europeu, há várias decisões em que diz não existe. O Tribunal Constitucional Austríaco e o Tribunal Constitucional Alemão admitem que a pessoa possa ter, de facto, essa liberdade de retirar a si própria vida, mas isso faz cair os tipos legais de crime que continuam no Código Penal e que nós continuamos a ter. E, portanto, o nosso legislador, pelo menos até agora, e mesmo aquele que interveio na lei de eutanásia, não revogou esses artigos. Portanto, não é o direito à morte, não é o sofrimento combate-se de outras formas. O que é que se diz? Bem, então é a autodeterminação da pessoa, o livre desenvolvimento da personalidade, mas quer dizer, o livre desenvolvimento da personalidade, primeiro não se exerce neste momento, no momento em que se quer eliminar a vida, porque já não há personalidade para desenvolver, e também não se desenvolve em condições que afetam a própria dignidade da pessoa e a degradam. Ora bem, e por outro lado, depois ainda, portanto, isto aqui eu acho que efetivamente tem que ser visto pelo Tribunal Constitucional, não debatemos nada disto. O nosso país consegue ir para uma discussão política sem debater o fundamento básico constitucional de uma lei desta natureza. E depois, há a liberdade mais concreta, aquela liberdade do doente que pede. Liberdade, quer dizer, existe liberdade neste momento, quer dizer, há verdadeira liberdade se a pessoa não pode optar. Ainda há outro aspecto. A lei diz que o doente que pede a morte medicamente assistida pode pedir cuidados paliativos, tem direito a pedir os cuidados paliativos. Então, quer dizer, este pode e o outro que não pede, não pode, porque não existem cuidados paliativos suficientes para lhe garantir esses cuidados paliativos. Ou então não se garante para nenhum, e isto é a letra morta da lei. Depois, sei lá, tanta coisa, isto é, vamos lá ver, sob o ponto de vista de fundamento constitucional, eu acho isto de legitimidade tremendamente duvidosa. Pronto. E acho que já houve uma rampa deslizante não visível a olho nu por parte da população. Depois coloca a questão, mas isso é o seu professor que terá que responder melhor do que eu, que ato médico é este, porque quer dizer, à luz do artigo 150, número 1 do Código Penal, que também serviu muito tempo enquanto não havia definição legal de ato médico, o ato médico supõe cumprimento das leis das artes, e se são regras técnicas, obviamente que esse cumprimento das regras poderá existir, e intenção curativa ou paliativa. Isto parece-me que colide com princípios deontológicos básicos e obriga à alteração de um código deontológico. O legislador, as opções políticas podem se sobrepor a opções deontológicas básicas de um grupo profissional, ainda para mais no momento em que, ainda há bocado referimos em conversa, as ordens de independência, a autonomia das ordens está a ser duramente posta em causa. Não sei se já falei demais. Não. Eu estou a concordar em absoluto. Aqui de como para discutir. E depois, quanto ao resto da rampa deslizante,
o seu professor Ricardo já falou disso. Eu fui ver em março, a Holanda disse que ia passar a ter a eutanásia, a Bélgica já tem, que ia passar a ter a eutanásia de crianças entre o ano e os 12 anos de idade com doenças terminais. E depois, na Bélgica, a eutanásia das crianças já existe se elas pedirem o procedimento. Que autonomia, que liberdade, quer dizer, nós nem para fazer um tratamento médico a uma criança prescindimos do consentimento dos pais e a criança vai exercer a sua própria autonomia relativamente à morte. Acho que abrimos, como diz o seu professor e muito bem, uma caixa de Pandora. E acho que é muito fácil andar num determinado sentido, mas é muito difícil andar para trás. E esta lei não foi devidamente escrutinada, devidamente pensada e acho que merecia passar por outra peneira do Tribunal Constitucional sob outra perspectiva, tomara que o façam e tomara que não haja mais interferências ideológicas numa coisa que é, parece-me, uma opção, uma questão fundamental, pelo menos enquanto nós não temos cuidados paliativos e um Serviço Nacional de Saúde que esteja à altura de garantir a vida e o não sofrimento das pessoas. Não podemos começar a construir o edifício pelo telhado. Sim. Eu agora, pegando exatamente no que a senhora professora disse e também no que tem sido aqui muito falado, eu acho que esta é uma das grandes questões, que é até que ponto é que alguém é colocado perante continuar a sofrer não tendo alternativas em termos de cuidados paliativos que não existem em número suficiente para todos os que dela precisam, dessa solução. Até que ponto é que alguém que sofre pode ser livre para escolher o que quer que seja? Isto é para não falar na questão que referiu o senhor professor e muito bem, que é o problema de saúde mental que nós temos e que também não estamos a resolver. Ou seja, nós temos dois problemas que não são resolvidos e que se parte logo para a solução final, que é, perdão a expressão, matar. É isto que está um pouco em causa do que depreendo do que tem aqui sido dito. É que há um tema de saúde mental que felizmente está na ordem do dia, ainda não com a acuidade que deveria ter, nem com as soluções que deveria ter, mas que existe. As depressões, ansiedades que levam as pessoas a estados muito graves de desespero e que, por vezes, a única saída que existe é acabar com isto. E, por outro lado, a pessoa que está colocada, e eu infelizmente já senti isso na pele com os meus pais, que está colocada perante uma situação em que tem alguém em grande sofrimento, que quer colocar num determinado local e que esse local é a valores exorbitantes, porque o Estado não tem soluções, tem que ir para um privado, e um privado exige valores verdadeiramente incomportáveis para o cidadão português normal, com um salário normal. Eu pergunto-lhe, até que ponto é que nós não estamos, como dizia a senhora professora, a construir a casa pelo telhado? Na opinião médica agora. Tem sido muito inspirador, quer as questões colocadas, quer os argumentos da senhora professora, e assim, construir a casa por telhado, eu diria, estamos a construir a casa por uma base ideológica, como tantas vezes acontece, sem dar conta daquilo que faz sentido em termos clínicos, mas também em termos de bom senso e em termos do bem, da beneficência das pessoas. E o problema é que todas as questões que sejam de âmbito social ou individual, mas que venham enfim, que entrem na praça pública, que desencadeiem emoções, fazem com que os stakeholders, as partes interessadas, os legisladores, só façam as neiras. Porque querem, como é algo que cria muita emoção e que vai direito aos botões de preconceitos que cada um de nós tem, as pessoas querem fazer qualquer coisa. Às vezes até já chegam a uma posição de poder legislativo com algumas ideias pré-definidas.
E nós sabemos que é muito difícil que as pessoas mudem de ideias, ainda que técnica, cientificamente, bom senso, demonstre o contrário. Eu tenho que dizer que me choca que uma lei destas, não me choca a lei, vamos lá ver, e não me interpretem mal. O que se passa é que quando pensamos em mortes autoprovocadas ao longo da história, em todas as culturas, todas as civilizações, no mesmo momento histórico, e depois, ao longo dos séculos, têm dois tipos de mortes provocadas. Confundimos todas na mesma expressão, que é o suicídio. Por isso é que se usa o suicídio medicamente assistido, ou suicídio assistido, ou o suicídio não assistido. E essas duas mortes são aquelas que são culturalmente sancionadas, fazem parte do ethos. Os exemplos são inúmeros. Na cultura ocidental, em várias culturas asiáticas, na cultura neolítica. Os exemplos são múltiplos, surgem frequentemente na literatura, no cinema, têm a ver com rituais mais ou menos militares, têm a ver de honra, têm a ver com questões de sobrevivência da comunidade, têm a ver com questões altruístas de sobrevivência do grupo, em contexto bélico, não bélico. Enfim, eu peço-vos para recordarem aquelas imagens terríveis do dia 11 de setembro de 2001, em que as pessoas, e esta parte é que de facto a legislação falha, porque não cuida do mundo natural. Aquelas pessoas que saltaram das torres, que iriam de qualquer maneira esboroar, e elas provavelmente sentiram que a sua morte estaria iminente, fizeram qualquer coisa que a espécie humana tende a fazer, que é tomar a decisão final. As pessoas, quando estão perante uma situação de vida ou de morte, muitas vezes está descrito profusamente. Tomam nas suas mãos a decisão final de defender os camaradas, de salvar as crianças, de morrer pelo meio que lhes apetece antes de morrer pelo fogo. Por exemplo, eu entre saltar e morrer pelo fogo, não hesitaria em saltar, penso eu. São cenários terríveis, mas de vez em quando nos entram pelos olhos adentro quando ligamos a televisão. E estas coisas acontecem, sempre aconteceram. Portanto, é óbvio que uma lei teria que espelhar este último estadio da experiência humana, para não haver confusões. Esta lei não espelha isso, como a senhora professora muito bem demonstrou. Esta lei vai muito mais além. Eu diria que esta lei normaliza a morte. Mas desculpe, deixe-me só introduzir uma questão que creio que poderá até clarificar para quem nos ouve e vê, que é, acha que estamos num ponto de dizer que, quase exagerando aqui um bocadinho, terminar vidas que não vale a pena serem vividas e legitimar essa situação? Isso é o princípio da eugenia. Isso é o princípio da eugenia. Que tal, já falámos do slippery slope, da rampa deslizante no processo legislativo português, a senhora professora mostrou isso muitíssimo bem. Há, de facto, uma rampa deslizante nos últimos 20 anos, nomeadamente na Europa, na forma como as várias legislações que se iniciaram no Benelux têm evoluído. E mesmo como aquelas que têm surgido mais tarde, como a espanhola e a portuguesa, como se têm configurado. Há também aí uma rampa deslizante. Mas há mais. Há uma rampa deslizante na evolução do suicídio nos países e nas regiões onde a morte assistida é possível. E comparando com populações e comunidades muito semelhantes, em que a morte assistida não é legal. E o que se observa é muito simples. Na Holanda, na Bélgica, o suicídio registado não desce nem aumenta, ao contrário de toda a Europa em que está a descer, há mais de 40 anos. Não desce nem aumenta, é exatamente sempre a mesma coisa. E o mais importante é que eles muitas vezes, nem divulgam as estatísticas de suicídio. Mas quando lhes somamos a estatística da morte assistida, aquilo salta brutalmente em comparação com comunidades e ajustado para o sexo e para a idade. E aqui as mulheres são muito mais atingidas pela morte assistida do que os homens.
do que comunidades semelhantes. É possível arranjar comunidades limítrofes semelhantes à Suíça, dos cantões suíços, é possível arranjar comunidades limítrofes semelhantes à holandesa, à belga. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, em termos epidemiológicos de evolução da mortalidade, parece, de facto, haver uma interferência da lei na quantidade de pessoas que morrem por morte violenta. Isto é outro slippery slope. E depois ainda há um slippery slope, que é o histórico. Faz-me confusão que haja tão poucas lições a retirar daí. Vamos lá ver. O genocídio é igualmente um exemplo de rampa deslizante. O programa Acton 4 começou como? Primeiro, começou por um pedido particular de um pai diretamente ao Reichstag, ao Führer, para autorizar a morte de um recém-nascido com graves deformações congénitas. O Führer, o Hitler, no dia 1 de setembro de 1939, emitiu um decreto, mesmo dia em que começou a guerra, emitiu um decreto para o seu médico pessoal ir verificar a situação e que agisse conforme lhe aprovesse. Depois, evoluiu-se daqui muito rapidamente para todos os recém-nascidos com defeitos. Depois, evoluiu-se muito rapidamente para todos os adultos com defeitos físicos e malformações. Depois, com comportamentos deformados, doenças mentais. Depois, com comportamentos não socialmente sancionáveis, como a homossexualidade. E depois, raças. Ciganos, judeus, genocídio. Isto não há melhor exemplo em toda a história, está muito bem documentado, a rampa deslizante que ocorreu aqui. Está a haver rampa deslizante no processo legislativo português, no processo legislativo dos outros países que precedem Portugal. Rampa deslizante na avaliação epidemiológica do suicídio. E o que é que os senhores deputados ligam a isto? Não ligam. Este é que é o problema. É que parece que a decisão política não é feita com base na produção de conhecimento da comunidade e que vai ao encontro das necessidades dos cidadãos. E depois há outro problema que eu também gostava de falar. A argumentação contra a morte assistida, infelizmente, também não deixa um bocadinho a desejar. Ou pelo menos quando argumentada pelo movimento pró-morte assistida. Porque são sempre os argumentos éticos de índole religiosa, os argumentos éticos caricaturais da classe médica, e não é, de facto, a análise do que é suposto acontecer na vida real. E o que é suposto acontecer na vida real é as pessoas serem tratadas pela comunidade, receberem os cuidados paliativos, poderem exercer a sua vontade esclarecida em testamento vital, que já é possível, e, eventualmente, em determinadas circunstâncias, eu não ponho de lado que a eutanásia possa ser útil. Atenção, eu não sei se isso ficou claro até ao momento, mas eu não ponho isso de lado. Não pode ser uma situação que provavelmente está sujeita a abusos de todo o tipo. E em que os mais frágeis, como já aqui foi dito, serão provavelmente aqueles... Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma, tal como tem acontecido na Holanda e na Bélgica, que pessoas deprimidas, em vez de serem tratadas, irão morrer por morte assistida. Por que é que acha que isso acontece? Isso acontece porque, olha, acontece culpa da psiquiatria que não investiu suficientemente num ramo que se chama psiquiatria de ligação, que é, de facto, educar os colegas sobre as questões de saúde mental e, ao mesmo tempo, tratar as pessoas que estão com doenças ditas físicas, enfim, de outros setores que não o psiquiátrico ou mental, e ajudá-las a progredir no processo de doença. Isso é, de facto, um problema grande. Provavelmente, se houvesse uma psiquiatria de ligação mais instituída e com mais peso nas instituições hospitalares, provavelmente este ramo da psiquiatria teria sido ouvido com mais fragor. Depois, todo o processo legislativo, ou seja, quem foram os psiquiatras que foram ouvidos no Parlamento?
Quem foram as associações? Mas os psicólogos foram ouvidos, mas os psicólogos chegaram ontem a esta área. Ontem. As pessoas não têm noção disso. Um psicólogo não é um médico, não faz diagnósticos. Portanto, esta é uma situação muito, muito complicada, que tal como está elaborada e tal como se prepara para ser implementada, vai desencadear a existência daquilo que já vimos no passado, ou seja, doutores-morte, não é? Porque haverá muitos médicos, a maioria, que não desejará implementar por questões de consciência, mas haverá de certeza, até porque a gente já começa a adivinhar quem é que será, já se começa a adivinhar que haverá doutores-morte e haverá locais onde as pessoas se dirigirão para poder, onde se inscreverão para poder entrar neste sistema. E depois, não é obrigatório, ao contrário de alguns estados, nomeadamente nos Estados Unidos, não é obrigatório, tal como não é obrigatório em Espanha, tal como não é obrigatório na Bélgica, na Holanda e no Luxemburgo. Não é obrigatório uma avaliação de capacidade. A única limitação é não há doença mental. Mas o que já foi modificado no Benelux, o que irá, obviamente, acontecer a mesma coisa também em Portugal, e no Benelux já se discute a desmedicalização do processo. Neste momento, o que se discute no Benelux é que as pessoas, pura e simplesmente, tal como a senhora professora estava a chamar a atenção, consideram que têm direito à morte. Ou seja, este é o panorama. Ou seja, se houver um simpósio de médicos sobre morte assistida com médicos do Benelux, nomeadamente mais jovens, as posturas são completamente diferentes. Toda a gente acha normal as pessoas morrerem por morte assistida com critérios mais ou menos laxos. Se isto não é uma demonstração de slippery slope, eu não sei o que isto é. Mas diga-me uma coisa, eu agora queria só fazer aqui uma ligação com o direito e antes de voltar à parte médica que eu acho que é fundamental para compreendermos tudo isto, obviamente que tudo o que aqui foi falado, toda esta normalização social ao fim e ao cabo, que existe e que nós, infelizmente, já temos muitos casos disso, basta olhar à nossa volta, estes mitos sociais que se vão criando numa sociedade de que, como a maioria quer assim, isto já passa a ser normal, e o normal deixa de ser algo que tenha raízes e valores éticos, e passa a ser quase passa a ser uma ditadura. É uma ditadura da maioria. Ou seja, nós deixamos de ter princípios que fundem as soluções para passarmos a ter soluções conjunturais de acordo com a maioria vigente. E impressionou-me bastante a comparação que o senhor professor fez com a questão nazi, porque eu há bem pouco tempo estive em Auschwitz e de facto é algo que me choca, porque o que eu sinto é, naquele caso nós tivemos uma normalização de uma ideia de superioridade ariana que foi aceite numa sociedade e que legitimou uma série de coisas, ainda que as pessoas não tivessem a verdadeira noção do que estava a acontecer. O que é certo é que quase todos defendiam a ideia da superioridade ariana. E a questão é mesmo esta, é que nós estamos a escorregar para situações em que normalizamos comportamentos sem qualquer valoração ética. Ó João Massano, e houve antecedentes nos Estados Unidos e na Europa, a eugenia era uma corrente extremamente importante. Não começou na Alemanha, só teve o seu apogeu e este desenlace na Alemanha. É importante ter essa noção. Ou seja, os princípios da eugenia era que era possível melhorar a espécie humana, eliminando os mais frágeis. Exatamente. Neste momento, vivemos uma ditadura das percepções. Eu sou o que eu quiser ser, e desde que eu o sinta como tal, amanhã poderá ser outra coisa qualquer.
mas eu neste momento sou isto e eu tenho direito a ser isto. E todos os restantes e toda a estrutura comunitária tem que se vergar a esta minha ideia, porque isto é uma ideia absoluta e totalitária. Bom, isto há 15 anos atrás, é uma discussão também muito interessante, mas isto há 15 anos atrás, nós víamos isto na clínica, mas não passava cá para fora, porque cá para fora havia normalidade, havia limites, havia consensos com base na ética, como disse muito bem, com base na ética, com base no conhecimento, com base no que é expectável, com base... Hoje em dia não, hoje em dia assiste-se claramente a uma borderlinização da sociedade. Exatamente. E eu agora passaria aqui para a senhora professora, porque de facto, como é que o direito pode gerir, e eu quase começávamos aqui a discutir o livro do Gabor Maté, O Mito, e isso não o podemos fazer agora, mas como é que o direito se pode defender e nos pode defender enquanto raiz eticamente fundada deste tipo de comportamentos de normalização social, senhora professora, na sua opinião? O direito, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, o direito cria sentidos sociais, isto parece assim uma coisa algo estranha, assim uma coisa, parece uma abstração, mas eu dou um exemplo. Quando impuseram a proibição de fumar dentro dos espaços fechados, eu não sei se foi para aí há 10 anos, eu tomava café sempre no mesmo sítio e dizia isto, nem pensar. Nunca mais as pessoas vão abandonar o seu cigarrinho com o café dentro do espaço fechado onde estão. A verdade é que hoje em dia, com lei ou sem lei, as pessoas abandonaram o hábito de fumar em espaços fechados. Toda a gente, obedientemente, vai para fora do restaurante, vai para fora do café, fumar o cigarrinho, qualquer dia nem isso, mas pronto, isso não vai... Quer dizer, o direito normaliza comportamentos e cria determinadas formas de conduta também. E, portanto, o meu receio é que o direito, quer dizer, no fundo, o direito, esta lei, banaliza determinadas coisas. E o meu receio é que nós cheguemos a um ponto em que a banalização é de tal ordem que as pessoas nem sentem a rampa desliza. Vão por ali baixo. Exatamente. E, portanto, ou há princípios básicos que o direito tem que defender. E eu aqui só me lembro do Tribunal Constitucional, embora também não sei exatamente qual é a posição que toma de fundo na questão. Ou o direito diz que há princípios que não são negociáveis, não estamos a falar nem de que aspectos religiosos, nem sequer, pronto, éticos, porque o direito se cruza com a ética, obviamente. Claro. Há princípios inegociáveis, que são os princípios que estão na Constituição. E o raciocínio tem que ser todo feito à base de princípios jurídicos que são aceitos por nós todos, porque a Constituição é isso que significa. Por nós todos, como princípios fundamentais, e, portanto, não andamos à mercê de movimentos políticos que, com facilidade, elaboram leis. O procedimento legislativo é relativamente simples. Portanto, não é a lei legislada por forças políticas que me dá garantias. Tem que ser a norma constitucional que tem... A norma constitucional somos nós todos. Portanto, que tem que defender... que tem que defender a população, que tem que nos defender contra estas variações de natureza política. Portanto, a pergunta que me coloca é como é que é possível reagir? É possível reagir, eu espero que haja ainda uma peneira última sobre a legitimidade destas coisas todas que estão aqui, não é só sobre os conceitos indeterminados. Não lhe posso dar não posso dar outra resposta. No fundo, é uma senhora professora, senhora professora, deixe-me só, já agora, só porque... Mas eu ainda tinha uma coisinha para dizer. Não, mas eu vou-lhe passar ainda a palavra. Eu só queria que as pessoas percebessem realmente o que é que está aqui em causa. Quem nos ouve, quem nos vê, que é o seguinte: o direito normalmente é visto como normas de conduta, que têm que ter aceitação social. Sim. E que têm que corresponder a algo que a própria sociedade quer e com o qual se identifica. A questão é... isto também é um risco muito grande e sabemos perfeitamente que há legislação que não se consegue impor porque não é aceito socialmente. Temos casos, temos exemplos. O que eu pergunto é quase o contrário,
é como é que o direito mantém, desculpem-me a expressão, e aqui caricaturando, a sua sanidade e a sanidade da sociedade como guardião dessa sanidade, quando os comportamentos sociais, como o senhor professor referiu, por exemplo, nos Países Baixos, já vão num sentido completamente fora de valorações éticas. Esta é a questão, professor. O que é que acha disto? Acho que há aqui questões... Era para mim, posso? Só Sim, para acabar, sim. só queria acabar Não, claro. Primeiro, não sei se me conseguem convencer que a população está totalmente esclarecida sobre o conteúdo desta lei, de tal forma que me possam dizer que adere a ela. Por outro lado, também não foi consultada. Ao contrário do que aconteceu com a interrupção voluntária da gravidez, em que chegou a haver um referendo, aqui não houve consulta sequer da população. Também não sei o que é que diria. Agora, e também não sei até que ponto pronto, é verdade, as coisas estão a mudar, não sei o que é que a população... Mas eu não sei se a população diria que estaria de acordo com esta lei, até por uma coisa. E era isso que eu queria dizer e depois termino. Claro. Nós estamos a falar de população vulnerável. Eu sou particularmente sensível à questão da vulnerabilidade, sobretudo dos mais velhos. Até já estivemos aqui a falar. Exatamente. E acho que uma população que está desprotegida nunca se vai conseguir detectar as chamadas pressões ocultas. Eu não sou psiquiatra nem psicóloga, não sei, não é? Mas há uma coisa que se chama pressão oculta, que é aquela coisa que a pessoa pensa assim: o meu filho já não tem dinheiro para me manter aqui em casa, não tem dinheiro para pagar os cuidados paliativos num estabelecimento privado de saúde. Eu sou um peso. Esta decisão aparentemente vai ser livre, porque ele nunca vai confessar estas coisas. Só que isto é uma desproteção total destas pessoas. E elas não vão ter a opção. Portugal é o país que menos investe na OCDE em cuidados paliativos. O que se devia exigir ao poder político, eu sei que os recursos são limitados, mas o que se devia exigir é mais investimento nos cuidados paliativos, na cura das doenças, nos médicos, no Serviço Nacional de Saúde e inclusivamente, e isto não é ideológico, na própria família, porque se sabe que as famílias têm os cuidadores têm um papel fundamental no apoio a estas pessoas. E muitas destas pessoas têm a solidão. Realmente alguém que está incapacitado, que está numa cama e que está só, quer dizer, não há muitas alternativas para essa pessoa. Portanto, tem havido um desinvestimento, até benefícios fiscais para quem está em casa a tomar conta dos pais, uma situação mais compensadora para a vulnerabilidade. Não, isto é fácil, isto é um processo administrativo, é uma burocratização da morte que vai abrir portas para a resolução de problemas imediatos, falta de camas, etc. Permite-me só colocar uma questão sobre o que acabou de dizer e felizmente esta é uma conversa que poderia durar horas, porque o prazer de falar convosco é tremendo, mas há uma coisa, antes de passar ao senhor professor, que é a seguinte... É que eu interrompi o senhor professor sem querer... Não. Deixe-me só colocar-lhe esta questão, senhora professora, porque tocou num ponto que eu lhe queria colocar, que eu a queria questionar, que é, conhecendo nós duas situações, uma é o regime do maior acompanhado, infelizmente tem tido abusos. Temos tido, infelizmente, situações em que para, desculpa-me a expressão, se apropriarem do património dos pais, claro, recorrem a esse tipo de processo. Sabendo nós já disto, sabendo nós que em termos de violência sobre idosos ela aumenta cada vez mais, e sabendo nós que muitas das vezes nem é tanto o não haver dinheiro do filho, mas é o facto do filho achar que está a gastar demais do dinheiro dos pais que vai ser para ele na sua velhice e convencer o próprio pai ou a mãe a cometer eutanásia, a pedir a eutanásia. Olha, a Espanha permite isto. Nós utilizamos as declarações antecipadas de vontade, embora não se diga lá isso, mas como declarações de natureza negativa.
Ou seja, não se diz ao médico o que é que ele pode ou deve fazer, diz-se o que é que não se autoriza a fazer em determinados momentos. Portanto, obviamente que não se pode vincular o médico a um procedimento, mas normalmente o que se diz é: eu não quero ser sujeito a medidas de suporte de vida, não quero isto, não quero aquilo. Ora bem, a Espanha permite que no testamento vital ou na declaração antecipada de vontade se estabeleça previamente isto é, o querer a morte não é, aí não pode ser assistida, aí tem que ser mesmo a morte direta, portanto a eutanásia ativa em determinadas situações. Quando a pessoa depois entrar em processos demenciais ou eventualmente estiver incapaz. Quem controla isto tudo? Um filho pode coagir o pai, por exemplo, a fazer determinadas declarações antecipadas de vontade, depois, no momento posterior, já não há forma de avaliar a liberdade e a atualidade de um consentimento ou de uma vontade posterior. É verdade. Mas aí, Senhor professor. Mas aí deveria haver, obviamente, sempre, aliás, para mim, um testamento vital que não seja feito em capacidade não tem qualquer valia, aliás, portanto... Pois, isso é verdade. Mas ele tem 5 anos de validade, não é? Mas eu não sei exatamente, confesso a minha ignorância, não sei se o testamento vital, por exemplo, se é do conhecimento da família, se do médico assistente. Pode não ser, pode não ser. Mas deveria ser. Deveria ser exatamente por motivos desta natureza, de contraditório, deveria ser. Bom, não é a minha vez? É a sua vez, Sr. Professor. Há bocado ia dizer qualquer coisa e foi interrompido e eu gostava de ouvir. Pois foi, peço desculpa. Não faz mal. Não, de todo. Bom, há aqui muita coisa que pode ser dita a este respeito. Eu, de facto, não sou tão otimista assim, senhora professora. Eu acho que se perguntarmos ao povo português se ele concorda com a morte assistida, medicamente assistida, ou à maioria dos povos, eles dirão que sim. Porque as pessoas, o bom senso das pessoas é sempre aquele de, se eu estiver numa situação A, B ou C, quero eu ter a última palavra. Pronto. Depois, a interpretação que é feita deste impulso natural, ou a forma como se faz a translação disto para a construção de uma lei, é que é mais ou menos democrática no sentido de interpretação do que vai na alma das pessoas. E aí é que interfere muitas vezes outro tipo de considerantes, parece-me a mim. A maioria das pessoas não se importam de ficar mais gordos ou de terem problemas de saúde, desde que continuem a funcionar, desde que continuem a amar, desde que continuem com a sua família. Mas algumas pessoas não, acham que têm direito a morrer se não se reconhecerem elas próprias no espelho. E se acharem que a sua imagem perante os outros é uma ínfima, mas é uma ínfima margem que tem uma visão filosófica sobre o assunto, que escreve sobre o assunto e que até tem alguma posição de influência nas sociedades, nomeadamente na sociedade portuguesa. Sabem que o Benelux, culturalmente, é uma região muito diferente da maioria dos países da Europa, e incluiu aqui o leste europeu. Por metro quadrado, talvez seja a região da Europa com mais sangue na Terra. E é uma região da Europa onde classicamente existe uma cultura de rebelião em relação aos poderes instituídos, sejam nomeadamente de cariz ideológico, religioso. E hoje em dia, no Benelux, apesar de ser uma sociedade capitalista, com princípios de democracia e de respeito pela propriedade privada e pelos direitos humanos, muito semelhante a todas as outras que a delimitam,
há na realidade algum gosto pela ruptura. Quer dizer, isso aconteceu na reforma, e isso acontece, por exemplo, na medicina. A medicina, nos últimos 50 anos, uma das maiores influências do pensamento epistemológico médico no Benelux, e que contaminou muita gente noutros pontos do planeta, nomeadamente na Europa, Reino Unido, Alemanha, França, um filósofo austríaco, Ivan Illich, que era basicamente um nihilista e que dizia que a medicina só servia para fazer mal às pessoas, precisamente o primeiro princípio, e muita gente acredita nisto, atenção. Vivemos também um tempo, também não é por acaso, tem a ver com esta bordanização da sociedade, em que as verdades são equivalentes. Ou seja, verdade científica ou verdade sociológica, proselitista do mundo A, B ou C, é tudo a mesma coisa, é tudo conhecimento. Basta ver os negacionistas, não é? Basta ver as Sim, a posições Terra é negacionistas. plana, a Terra é plana, o genocídio nunca existiu, as vacinas não servem para nada, os médicos, mas sabem lá, cada um faz aquilo que pode. Portanto, vivemos, e a verdade é que como as percepções são tão importantes, e como todos têm que ter os seus 5 ou 15 minutos orwellianos de fama, não é? Para sermos realmente democráticos é tudo eito. Quer dizer, eu recordo-vos que vivemos num país em que foi produzida uma legislação que dá a equivalência a medicinas alternativas à medicina. Quer dizer, isto para vocês pode não vos chocar muito, mas estamos a falar de um negócio de milhões e, ao mesmo tempo, de milhões de anos de vida que se perdem à conta daquelas palermices. E, portanto, e que tem única e simplesmente a ver com iliteracia. Sim. Talvez se investisse um bocadinho mais na literacia, a todos os níveis, a começar pelas partes interessadas. Repare, eu não quero, eu sei que a Assembleia da República é prenha em juristas e, portanto, não quero parecer aqui mal educado É um em relação espaço, à classe dos juristas. isto é um espaço de liberdade, não há aqui Não é constrangimentos. isso. Eu, quando olho para a composição da Assembleia da República, desde há muitos anos, não é só esta, só lá vejo gente, ou políticos profissionais, ou juristas, ou pessoas das humanidades. De vez em quando vejo uma pessoa das biologias ou das medicinas, e não sei quem. Epá, mas é raro. Há um pensamento legislativo completamente desconectado do conhecimento. Mas são dados milhões de euros, e não é só em Portugal, é também política da União Europeia, é construções mais ou menos pseudo-delirantes de conhecimento que não vale coisa nenhuma e que trazem uma data de problemas à sociedade. Certo, é verdade. E, portanto, porque se considera que aquilo tem alguma valia em termos sociais, tem valia de dar emprego a alguns e se calhar de distrair outros, mas se tiverem oportunidade ou se recordarem, aconselho-vos a leitura do Embuste de Sokal, do livro do Alain Sokal, que ele fez publicar ainda no século XX, sob o formato de um paper para uma revista de ciências sociais, que foi obviamente publicado, e aquilo é um embuste, basicamente um tipo físico, e aquilo é de rir, mas foi publicado numa revista de ciências sociais muito, muito afamada. Agora, se virem bem, todas as trends sociais, todas as legislações ditas de ruptura, tudo o que está a acontecer tem única e exclusivamente este construtivismo social e este relativismo moral por trás. Eu também não quero fazer política aqui, nem penso não estar a fazer política. E como digo, eu não sou completamente contra a eutanásia, eu acho que já terão percebido isso. Agora, o que me parece que é extremamente lesivo é que pessoas que estão frágeis e que têm necessidades
vejam essa sua necessidade substituída, por um processo irredutível, que é a morte. O que me custa é que façamos estes processos um bocadinho à revelia, aparentemente transparentes, mas completamente à revelia da maioria das pessoas e do debate, e não cuidemos da nossa cultura de morte, que não existe. É E, verdade. portanto, quer dizer, quando a morte faz parte da vida, quer dizer, isto é uma coisa terrível. Quer dizer, e que estejamos preocupados com algumas situações que eu contabilizarei nas dezenas por ano, as reais, as puras e duras, que talvez beneficiem de uma lei como deve de ser de eutanásia. As outras, claro, beneficiariam de cuidados paliativos. E muitas outras seriam tratadas e desistiriam da ideia, o que acontece também, e está demonstrado. Quando na realidade há 1000 e tal pessoas que se matam todos os anos por suicídio e basicamente não estão identificadas, não são tratadas, e porque o sistema não funciona. E porque consideramos de alguma forma normal isso. Se não considerarmos isso de alguma forma normal, não falávamos em suicídio assistido, mudávamos a terminologia e aí sim éramos originais em termos mundiais, em termos de legislação de morte assistida. Uma legislação restritiva que faça com que os únicos candidatos que pudessem chegar àquele ponto de se considerar seriam todos aqueles com resistência terapêutica. Não é quem recusa tratamento. Quem recusa tratamento não deveria ter direito a eutanásia, coisa nenhuma. Claro. Ou quem carece de cuidados paliativos, receba os cuidados paliativos. Essa é que seria uma legislação restritiva e que previsse que todas as outras soluções de permeio se extinguissem. Essa poderia ser uma legislação, pessoalmente eu não me oporia a ela, e que, de alguma forma, está de acordo com a história milenar da civilização e também com a história milenar da medicina. Muito obrigado, Sr. Professor. A professora Paula, quer acrescentar alguma coisa? Se não... Não, só queria terminar com uma pequena nota muito simples. Gostaria que realmente o processo e a discussão destas questões não fosse tão simplificada, tão banalizada, que realmente se falasse de questões... Porque quer dizer, porque esta legislação tem implicações muito sérias para pessoas vulneráveis, tem implicações muito sérias em termos de princípios fundamentais. É óbvio que vão-me dizer, bem, isso é teoria. Não é teoria, são princípios fundamentais de uma sociedade sobre os quais a sociedade foi alicerçada. E também há uma coisa que me revolta bastante, é que complicar o discurso ou falar de princípios fundamentais é também um discurso respeitável. E muitas vezes há aquela tendência de dizer que quem vem falar dos princípios ou dificultar esse discurso é reacionário, é ultrapassado, não tem direito ao discurso, pois tem tanto direito a esse discurso como o discurso vanguardista tem direito ao seu. Todos têm que ser respeitados e estes princípios estão na Constituição e isto merece ser debatido como deve ser por todos. Não há só um discurso respeitável, há outras posições, há outros pontos de vista, há outras formas de ver os problemas e todos temos direito também à nossa opinião. Eu acrescentaria ao que a senhora professora disse, e antes de passar ao senhor professor, que de facto vivemos num tempo, melhor dizendo, em que se apregoa a liberdade para se defender posições, mas se condena a liberdade de quem não concorda connosco expressar a sua opinião. No fundo é isso que se verifica, porque há gente que apregoa, todos temos direito à nossa opinião para defender a sua opinião, mas depois quando é alguém que se opõe, isso já não faz sentido. E porventura o nosso país ainda não é dos piores. Tenho experiência de ter... fora do em algumas coisas é bom. E me dizem que a situação está absolutamente asfixiante para quem faz parte daquilo que hoje em dia é considerado minoritário. É verdade. E, portanto, a liberdade não é assim. Isso não é ser livre, nem é respeitar as minorias ou maiorias, ou o que seja. E, neste caso, estamos a falar, repito, de princípios jurídicos que merecem vir à luz e ser debatidos e ser questionados. Sem dúvida.
Senhor professor. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Enfim, a ideia que eu gostava de que permanecesse na cabeça das pessoas é que, se calhar, o que nos trouxe até aqui foi a desatenção a algumas coisas, a algumas questões. E isso inevitavelmente leva a que as pessoas que se ressentem reajam de uma forma ressentida e que desistam de dialogar. De facto, esta questão da crítica implícita, do receio de cancelamento, de não poder efetivamente falar livremente, porque há interditos, inclusivamente na lei, há coisas verdadeiramente disparatadas que eu tenho medo de ser processado e que não vou mencionar aqui, mas que existem na lei e que são, na realidade, um lápis azul, não compatível com a educação de muitas pessoas. Portanto, uma coisa é a intenção, outra coisa é aquilo que se diz da boca para fora. Eu não considero que se possa criminalizar aquilo que se diz da boca para fora. Todavia é isso que se faz. E é um ponto em que, se uma pessoa dá a sua opinião, ou seja, eu durante todo este processo achei que por bem não dar a minha opinião em relação à eutanásia, ao processo da morte assistida. Porque achei que me seria muito mais prejudicial em termos de carreira e de profissão do que se a desse. Só não resisti no último movimento quando percebi que aquilo era uma jogada politiqueira que tinha impacto numa questão que me é cara, enquanto médico, enquanto pessoa que trabalha em saúde pública. Claro. E é isto. Acho também que há aqui questões de educação em saúde mental e não só, em ciência, que fazem com que a nossa legislação muitas vezes não tenha alma e não tenha bom senso natural. Há uma confusão muito grande desde sempre, desde há muito tempo, que se resolveu na ciência, mas o pessoal ainda continua nesta guerra, que é a história do social versus o natural. Isto, em termos de conhecimento, foi resolvido. Nós hoje em dia percebemos que os genes são muitos e com potenciais muito distintos. E que esta pessoa que aqui está, aqui convosco, poderia ser diferente se os genes tivessem sido ativados outros, ou tivessem sido ativados de outra maneira ao longo do percurso de vida. Portanto, não há nada determinado a priori, mas também não há tábuas lisas sem barreiras a priori. E as pessoas parece que acreditam ainda que é tudo dependente, sem barreiras, daquilo que se faça socialmente. E estas utopias, às vezes, são um bocado complicadas. Vivemos neste momento vivemos um ciclo histórico que me preocupa profundamente, porque é um ciclo histórico que favorece e amplifica os extremismos. E estamos a ter um pouco exemplo disso por todo o lado no mundo, e eu penso que aquilo que está a acontecer particularmente com esta legislação tem a ver com este movimento mais amplo. Sim. É isso que eu acho. Muito obrigado, senhora professora Paula Ribeiro de Faria, foi um gosto recebê-la aqui mais uma vez, tenho a certeza que voltará. O senhor professor Ricardo Guzmão, foi um prazer também tê-lo aqui, foi uma conversa extremamente interessante, também tenho a certeza que voltará. Obrigado. De facto, falar deste tema e conseguir ter interlocutores que o alargam da forma que fizeram brilhantemente é um gosto e um prazer imenso, porque de facto há mesmo que discutir a questão do novo normal, do mito normal, do que socialmente é aceito pela maioria, se todos devem ir atrás, aquela lógica de todos vão por ali, eu também tenho que ir, e isso verifica-se cada vez mais. De antes era na adolescência que se verificava muito isso, a integração em grupos, agora parece que toda a gente sofre desse síndrome. E as redes sociais ainda agravaram mais isto. Parece que toda a gente quer ser integrada, nem que para isso tenha que transigir em princípios, valores ou outras coisas similares que às vezes são empecilhos nesta normalidade social que vivemos. Muito obrigado, foi um gosto mais de ver.
e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. vez. Foi um grande Deus prazer. Muito obrigado.